A gente vai conversar agora com o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral. O doutor Rolo tem uma vasta experiência e época de eleição, trabalha que nem um louco, né, para atender as reportagens e também os clientes. Doutor Rolo, prazer em revê-lo, faz um tempo que nós não nos encontramos. Nesse segundo turno, muda alguma coisa para os candidatos, né? Aquela história do que pode, do que não pode, até onde vai, até onde não vai. Hoje, por exemplo, teve reinício, né, a campanha eleitoral no rádio e na TV. O que dá para falar sobre esse segundo turno, depois de tudo que a gente viu no primeiro? Doutor Rolo, bom dia. Bom dia, Barão. É um prazer voltar a falar com você, com a Gabriela, com os amigos da Band News FM. Então, a resposta é muito simples. A regra, a lei é a mesma, não muda nada em relação ao primeiro turno, aquilo que pode e o que não pode na campanha eleitoral. A única coisa é que agora tem menos candidatos. Então, você lembrou que recomeçou hoje a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, e já deu para ver que o tempo é menor. 5 minutos para cada candidato, para os 2 governadores nos estados que tem, e 5 minutos para cada candidato, os 2 candidatos à presidência da República. Então, o tempo é igual. No primeiro turno tinha tempo maior para uns, menor para outros, e a gente já falou disso, essa divisão que não é igual é em função da eleição de 2018, mas no segundo turno o tempo é igual para os candidatos. Então, a propaganda, na verdade, recomeçou na segunda-feira, no dia seguinte, né, ao primeiro turno. Então, pode passeata, carreata, motociata, pedido de voto, discurso, o que for. E no horário gratuito rádio e televisão recomeçou hoje, Barão. As regras na internet, doutor Rolo, também permanecem as mesmas, porque tem sido um braço importante aí das campanhas, né? Sim, com certeza, Gabriela, as regras são as mesmas, aquilo que pode postar e o que não pode. A gente tem visto também nesses últimos dias uma atuação forte da Justiça Eleitoral, do TSE, determinando a retirada de conteúdos de fake news, né, conteúdos mentirosos. Então, as regras são as mesmas. Inclusive, aqui a gente provavelmente vai falar disso mais para frente, mas no dia da eleição também as regras são as mesmas, né? O que pode, o que não pode, no dia da eleição. Mas até sábado, véspera da eleição, as regras são as mesmas, a propaganda está liberada. Já emenda, doutor Rolo, dia da eleição. Felizmente, a gente viu no Brasil, né, uma eleição tranquila, né, diante do cenário que poderia ser muito mais complicado. A gente falava aqui no domingo da eleição que teve mais confusão fora do país, né, aqui em Nova York, em Genebra, na Suíça, do que no dia a dia do Brasil. O que foi espetacular, né, foi sensacional. Cada um foi lá, escolheu o candidato que preferia. Evidentemente, teve a questão das filas, né, eram muitos números para colocar ali na urna. Imagino eu, doutor Rolo, que nesse segundo turno as filas vão ser menores porque você tem menos número para colocar ali, em alguns lugares só para presidente, por exemplo, né? Com certeza, a tendência é essa. E você lembrou bem, Barão, o povo brasileiro, o eleitor brasileiro está de parabéns. Fora uma outra intercorrência, um outro problema, mas a gente pode contar nas 2 mãos, nos dedos das 2 mãos, né? Foram muito poucas mesmo. O eleitor está de parabéns, não teve confusão, não teve provocação, quem quis votar com a sua camiseta foi, um respeitou o outro. Então, o eleitor mostra que sabe, já tem maturidade, sabe decidir e vai ganhar aquele que tiver mais votos, faz parte da democracia. Muitos já foram eleitos, né, inclusive governadores em primeiro turno, e todos os deputados e todos os senadores que tinham que ser eleitos, então o povo está de parabéns. Então, eu acho que com essa menor quantidade de candidatos, nos maiores estados vai ter 2 eleições, mas tem muito estado que vai ter só eleição para presidente, então a tendência é que seja mais rápida. Agora, Barão, muita gente culpou a biometria, pode ser que a biometria tenha uma parcela de culpa pelas filas, mas eu dou o meu exemplo, e eu falei aqui na Band News, já depois de domingo, né, eu dou um exemplo, no corredor onde eu fui votar, Barão, Gabriela, havia 10 sessões, 10 salas, e só tinha fila na minha sala, e a biometria é mesmo para todo mundo. Então, não foi só a biometria, talvez alguma dificuldade, como o Barão falou, muitos candidatos, muitos dígitos para colocar, isso também atrapalhou e agora com certeza vai ser melhor. E também dá para aprender com isso, talvez, né, alguma inexperiência dos mesários, foi a primeira vez que a gente usou a biometria em larga escala,
Então, isso dá para melhorar para a próxima eleição, com certeza, e a Justiça Eleitoral está atenta a isso. Dúvida de ouvinte, doutor Rolo. É uma dúvida que sempre chega, mas acho que vale a gente aproveitar para esclarecer. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? E aí pergunta de ouvinte também inversa. Quem votou no primeiro turno, mas não vai conseguir votar no segundo por um deslocamento, por estar em trânsito, alguma coisa assim, o que deve fazer? Quais são as orientações nos dois casos? Duas perguntas importantes. Então, vamos lembrar que o voto no Brasil é obrigatório. Então, ou vota ou justifica. Quem votou no primeiro turno e não puder votar no segundo turno, depois tem 60 dias para justificar. Se tiver fora, pelo que eu entendi da pergunta, a segunda pergunta, se tiver fora, vai estar em trânsito, vai estar em outro lugar, dá para justificar pelo e-título, porque usando o celular, usando o e-título no celular, agora já dá para baixar de novo, não é? Quem não conseguiu baixar até o primeiro turno pode baixar o e-título no celular, dá para usar o celular para justificar. E por que é importante isso? Porque o e-título vai estar no celular e o celular tem GPS. Então, é fácil, vai ter a comprovação de que o eleitor realmente estava fora do domicílio. Então, votou no primeiro turno, não pode votar no segundo, justifica no dia da eleição ou depois tem 60 dias para fazer isso. E quem não votou no primeiro turno também tem 60 dias para justificar, se não justificou no domingo, tem até 60 dias, mas vai poder votar normalmente no segundo turno, isso é importante. Então, eu não votei no primeiro turno, não justifiquei, tem 60 dias, e vai votar normalmente no segundo turno. Doutor Rolo, tem um palavrão chamado cláusula de barreira, né? Que é aquela história que muita gente lê e não tem a menor ideia do que se trata. E é só falado justamente em época de eleição. Eu queria que o senhor traduzisse um pouco o que é essa cláusula de barreira e no que ela impacta nos partidos, principalmente depois do que a gente viu no resultado desse primeiro turno. Então, Barão, a cláusula de barreira é uma tentativa de diminuir o número de partidos que têm acesso ao rádio e à televisão e ao fundo partidário para facilitar as negociações, sempre no bom sentido, negociações políticas dentro do Congresso. Então, agora, em 2022, a cláusula de barreira exige, no mínimo, 11 deputados eleitos em pelo menos 9 estados, ou, são duas possibilidades, 2% de votos de deputado federal no Brasil inteiro, sendo, no mínimo, 1% em determinados estados, nos 9 estados. Então, é uma conta matemática que pretende diminuir o acesso daqueles chamados nanicos, ao tempo de rádio e televisão e ao dinheiro do fundo partidário. É uma maneira de dar importância ao voto do eleitor, sim, com certeza, que se o eleitor votou em maior número e em partidos maiores, esses partidos continuam vivendo, continuam sobrevivendo e tendo acesso à rádio, televisão e o dinheiro. E aqueles partidos que não mereceram o voto do eleitor diminuem, não têm acesso, eles não deixam de existir, continuam existindo, mas têm menos acesso e aí, quem sabe, no futuro, eles vão se fundir, vão se unir a outros partidos ou vão desaparecer por conta própria. E aí facilita a governabilidade. Só para ter uma ideia, Barão, hoje a gente tem mais ou menos, a última conta que eu vi, são 24 partidos com representação no Congresso Nacional. Hoje, atualmente. A partir do ano que vem, de 24 cai para 13. Então, o presidente, qualquer que seja ele, eleito, vai ter que negociar com 13 partidos. Isso facilita a governabilidade. Aproveito o embalo aí da pergunta sobre cláusula de barreira, doutor Rolo, para perguntar sobre cláusula de desempenho. Se há diferença, se é de outra coisa que a gente está falando, porque teve ouvinte que mandou mensagem essa semana falando de algo que também costuma aparecer sempre que tem eleição legislativa, que é o fato de a gente eleger muita gente indiretamente, Então ter um puxador de votos que leva outras pessoas junto com ele, por causa dos números exorbitantes e do quociente eleitoral. Mas dessa vez a gente teve uma cláusula de desempenho para que, por exemplo, deputados federais pudessem ser eleitos, Olha, normalmente a gente entende que cláusula de desempenho e cláusula de barreira é a mesma coisa, tá? Isso que você está falando de votar em um puxador de voto e puxar outro é em razão do quociente eleitoral, que você lembrou, Gabriela. Então, agora, atualmente, para que você seja eleito, você tem que fazer no mínimo 10% do quociente eleitoral, para dar representatividade para aquele eleito. E outra coisa, pela primeira vez não houve, na eleição 2000, das eleições nacionais,
não houve em 2018 e aconteceu agora pela primeira vez, não houve coligação nas eleições proporcionais. Então, teve puxador de voto, mas esse puxador vai eleger alguém do mesmo partido. Porque antes o eleitor reclamava que votava num puxador de voto e elegia alguém de outro partido porque havia coligação. Agora não há mais, não houve coligação nessa eleição de 2022, então se teve puxador de voto, e teve, a gente viu campeões de votação, mas eles puxaram votos para candidatos do seu próprio partido e mesmo assim que fizeram no mínimo 10% do quociente eleitoral. Então, em tese, não tem mais candidato eleito com 1.000 votos ou com 2.000 votos. Tem que ter no mínimo 10% do quociente eleitoral.